a melhor vingança é ser diferente daquele que perpetrou o mal feito. A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando você fala em vingança é um outro conceito muito parecido, que se chama retaliação. E nós temos essa ideia da retaliação. Então, o que você fez, você vai pagar. Você fez lá uma bobagem que estragou 10 quilos de farinha do seu vizinho, você vai, por lei, restituir esses 10 quilos de farinha. O que não vai acontecer é o seu vizinho padecer por uma coisa por um erro seu. Então, na Torá aparece, e no Novo Testamento, Jesus fala, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que se alguém te agredir, te der um tapa, você dá outra face. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse nosso vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a atualidade, hoje, das coisas que Marco Aurélio falou e fez. Isso aqui é bem interessante. Marco Aurélio foi um imperador romano, em cujos detalhes nós vamos entrar em seguida. Para agora eu gostaria de pedir a você que, se você pudesse dar um dos 3 Cs, curtir, compartilhar ou comentar, isso ajuda bastante o nosso algoritmo dentro da plataforma do YouTube, impulsiona melhor o nosso vídeo. A segunda coisa é que nós temos, ao decorrer do vídeo, você vai ver aparecendo uma chave Pix e um QR Code. Essas são 2 formas que você pode usar para fazer uma contribuição, nos ajudar financeiramente, se você gosta do nosso conteúdo e ajudar a gente a manter o nosso trabalho. Dados os recados, vamos ao tema. O tema hoje é citando Marco Aurélio. E possivelmente vai ser por algumas semanas, alguns vídeos. Marco Aurélio foi um imperador do Império Romano. Ele já era da era cristã, de 133 da era cristã. E ele ele herdou um império conturbado, ele enfrentou muitas guerras de fronteira e ele lidou, como todo país que está em guerra, o Império Romano estava com as finanças totalmente desequilibradas. Então ele governou em meio a muitas agruras. Agora, tinha uma particularidade com Marco Aurélio. Marco Aurélio era muito dado, ele era muito afeito a prestar atenção em si mesmo. Essa tendência era uma corrente filosófica que ficou conhecida como estoicismo. E o estoicismo passou para o século XXI com uma imagem muito negativa. O estoicismo é aquela coisa do cara que sofre com elegância, o cara que fica apertado para ir no banheiro, mas sorri, essas coisas. E, na verdade, o estoicismo era uma coisa bastante diferente. Outra corrente filosófica que foi importantíssima na formação da nossa mentalidade contemporânea, não vai pensando que foram os filósofos do século XX, não, viu? Os caras realmente expressivos foram antes do século XX e antes do século XIX. São 2 linhas filosóficas muito importantes. Uma chamava o estoicismo e outra chamava o epicurismo. Também foi muito mal lido, foi muito mal... O século XX foi um século caracterizado por muito desprezo pelo que foi feito antes. Sabe? As casas que vocês construíram são feias, só a gente sabe o que é construir uma casa. A gente teve até um podcast recentemente aí, em que a gente tratou exatamente desse assunto, né? De como o homem do século XX foi um homem enfatuado, arrogante, desdenhoso, desdenhou tudo que veio antes. Só ele é esperto. O mundo foi um universo de imbecis até a geração dele. Ele chegou, ele sim vai criar uma coisa melhor que a roda. Não é bem assim. O talento se estende pela noite dos séculos. Aliás, eu tenho a impressão que no passado havia mais pessoas talentosas do que tem hoje. Hoje nós temos mais tagarelas, me parece. Mas talento mesmo, a antiguidade está repleta deles.
Bem, isto tudo dito, então nós voltamos aqui ao Marco Aurélio. O Marco Aurélio deixou uma série de citações. Eu vou me deter em uma delas hoje, que é a seguinte: a melhor vingança é ser diferente daquele que perpetrou o mal feito. Então, a melhor vingança é ser diferente daquele que perpetrou o mal feito. Bom, a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando você fala em vingança é um outro conceito muito parecido, que se chama retaliação. E nós temos essa ideia da retaliação. Então, o que você fez, você vai pagar. Isso vai lá para trás, isso vai lá para o Hammurabi. Não era uma constituição, acho que era o Código de Hammurabi. E esse foi o embrião do, pelo menos é o que a gente sabe, né? Pode ser que tivesse outros anteriores que se perderam, mas parece que é o primeiro registro de um esboço de constituição. E lá diz assim, Hammurabi fala olho por olho, dente por dente. Era a lei do talião. E veja, ela faz muito sentido em termos materiais. Se você fez lá uma bobagem que estragou 10 quilos de farinha do seu vizinho, você vai, por lei, restituir esses 10 quilos de farinha. O que não vai acontecer é o seu vizinho padecer por uma coisa que você, por um erro seu. Isso é tão óbvio, né? A você que errou. Não é assim quando a gente discute? Entregou a encomenda veio, a encomenda está quebrada. Não, mas quando eu entreguei estava inteiro. Vocês que quebraram, vocês que erraram. Quem errou, que pague com o ônus. Essa é a ideia original, né? Mas, com o passar do tempo, depois foi para a Torá, para o Velho Testamento. Está lá no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. A metáfora são duas mutilações, a perda de um olho e a perda de um dente, porque naquele tempo não tinha não tinha prótese não, velho, você morria banguela mesmo, parava de comer castanha, acabou, não vai mais, né? Então, na Torá aparece, e no Novo Testamento, Jesus fala, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que se alguém te agredir, te der um tapa, você dá outra face. Vejam, é claro que Jesus aqui não está querendo dizer assim, você apanha, dá outro lado, apanha, daí dá outro lado, porque vai virar palhaçada. Obviamente não era isso. Obviamente, se vai lendo o resto do que ele falou, você não forma essa imagem. A verdade, dar a outra face é não recuar de se manter em situação aberta. Numa situação em que a outra pessoa pode novamente te injuriar. Por quê? Porque se você vai, por causa de um tapa, você vai viver esperando um novo tapa, você corre o risco de se tornar uma pessoa extraordinariamente amarga, extraordinariamente hostil. Você vai viver muito mal. E as pessoas à sua volta vão viver muito mal também. Então, é muito mais uma ideia de mantenha-se na posição, com a postura e com a atitude que você estava tendo quando levou o tapa de primeiro. Tá? Esta que é a ideia. Não mude porque você esteve diante de um agressor. Essa é a ideia. Bem, a política carcerária, a nossa política carcerária, ela é repleta, a nossa não, né? A política carcerária do Ocidente, a nossa política carcerária é bastante peculiar. Mas assim, quando na intuição popular você pensa numa pena, num presídio, você quer que a pessoa sofra o que ela fez os outros sofrerem. Isso é uma lógica nossa. Isto pode ser nocivo quando eu penso que alguém que me fez mal deverá, quem com ferro fere, com ferro será ferido, deverá receber de volta em gênero, número e espécie. Eu não vou perder meu tempo aqui discutindo que é difícil estabelecer justiça. Como é que furando o olho do outro, eu devolvo a visão do meu olho?
A ideia da justiça ela é muito complicada. A não ser em termos comerciais. O cara causou um prejuízo de 15 mil, ele vai ter que me restituir 15 mil. O cara não pagou aluguel 3 anos, ele vai ter que me pagar 3 anos de aluguel. Mas isso é uma coisa. O que nós estamos discutindo é a ideia da vingança dentro da nossa economia emocional. A resposta rumo ao bem-estar, por que aconteceu? Alguém te fez mal. Um irmão seu moveu uma ação contra você, uma ação improcedente. Você está tendo que perder anos de vida e anos de atraso porque alguém faz uma coisa dessa. Aí o que é? Vou retaliar, vou devolver na mesma moeda? O que acontece? Esta resposta não é saudável. A resposta saudável é sustentar uma ética que é diferente da ética que propiciou o mal feito. Voltando para esse exemplo do processo. Eu vou agora mover uma ação contra ele, porque é justo. Repare, eu fazendo isso, eu só estou dobrando o meu mal-estar para uma coisa que não vai ter uma resolução total. Eu não estou dizendo que o mal feito deve passar impune, tá? Eu não estou dizendo que crimes... Eu até acho que, por exemplo, há países que padecem, sofrem coletivamente, porque às vezes um criminoso tem o julgamento anulado. Isso aconteceu, acho que na Bélgica, né? Teve um sujeito lá que cometeu um crime flagrante, aí conseguiu lá que alguém anulasse o julgamento, ele pôde sair e começou a fazer estripulia pelo país. O país teve que aguentar, né? Então eu não estou dizendo que não deva haver impunidade, eu estou dizendo apenas o seguinte: a melhor resposta para um mal feito individual em você é você ter uma ética diferente. O cara te roubou, você não vai roubar ninguém. O cara te agrediu, você não vai agredir de volta, você não vai agredir outra pessoa. Esta que é a ideia que está por trás da... Então, a melhor vingança é ser diferente daquele que perpetrou o mal feito. Podemos dizer assim: a melhor resposta a um mal feito é sustentar uma ética diferente da ética que propiciou o mal feito. Da forma como eu penso, os valores que eu assumo são diferentes dos valores que assume aquela pessoa que fez o mal feito, que roubou, que estuprou, o que quer, que mentiu, o que quer que seja. Tá? Isso seguramente, perceber-se diferente do agressor, costuma ser de muito alívio. Já, puxa vida, ainda bem que eu não sou jacaré para andar com o queixo na lama, né? Isto costuma ser extremamente benéfico e é a melhor forma, é a melhor resposta que existe. É uma resposta que não é vingança. Depois você lê a frase do Marco Aurélio, você vai ver que a vingança que ele fala não é vingança. A melhor vingança é não se vingar. Depois dá uma olhada, dá uma boa pensada nisso, porque ser prejudicado por uma pessoa com má fé é uma coisa que acontece direto, reto com a gente, seja numa fechada de trânsito, seja numa partilha familiar, seja numa situação qualquer aí, ou uma gravidez aí menos do que desejada, e assim por diante. Gente, muito obrigado. Não se esqueça de dar um clique, de compartilhar e comentar. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e até breve, então.